Há muitas discussões se o dízimo é bíblico, se não é. Para mim é bíblico, é um ponto fechado. Nunca tive dúvida sobre isso. Aliás, eu sempre digo que eu devolvo para o Senhor 10% dos 100% que Ele me dá. Então eu devolvo 10% e Ele ainda me permite ficar com os 90% para usar não apenas para minha subsistência, mas para que possa também abençoar outras pessoas dentro das necessidades. Mas a gente vive na vida diante de tantas demandas do dia a dia. É a inflação, é o custo de vida que está aumentando, é instabilidade da moeda, você vê o dólar está aumentando, isso mexe nos preços do supermercado. Você vai comprar um pãozinho, as pessoas não imaginam, mas o dólar aumenta, o pãozinho na padaria também aumenta também. Então tudo isso ela entra dentro de um orçamento familiar lá. Como é que você lidar com esse princípio dentro do orçamento familiar diante de tantas inconsistências que podem ter no nosso dia a dia por fatores da economia, da crise, guerra alta do dólar? E como você se planejar financeiramente para isso também pode ajudar também a você ser fiel naquilo que o Senhor nos ensina, que é os dízimos e as ofertas. Em Levíticos, capítulo 1, verso 2, tem uma frase que ele fala assim: quando alguém for trazer uma oferta ao Senhor, daí ele vai descrever como deve ser essa oferta, né? E o versículo começa com a palavrinha quando. Ou seja, não é opcional, é mandatório. Sim. Então, eu não, se a oferta fosse uma coisa opcional, o texto saía assim: se alguém for trazer uma oferta. Então, assim, se você é um discípulo de Jesus, cara, em algum momento da sua vida você vai ter que ofertar. Sim. Ponto. Né? E aí, traz esse conceito que você falou, né? Que a gente até falou na pergunta anterior também. 100% é de Deus. Né? Então, e aí eu acho interessante que a primeira vez que a palavra dízimo é mencionada na Bíblia, você nem tinha o Torá, você não tinha nem os 10 mandamentos. Né? Abraão chega lá e conhece um cara, reconhece nesse cara um servo, um sacerdote, né? O Melquisedeque, e fala lá que o texto que Abraão deu o dízimo do que ele tinha para aquele cara. Você fala assim, o que é esse conceito? Né? E aí, eu gosto muito, eu acho que essa palavra dízimo, não sei como eu explicaria isso, mas eu sei que é prático e é fácil a gente imaginar os 10%. Mas se você tem essa visibilidade que 100% é de Deus, eu acho que essa porcentagem não precisaria ser 10%. Tá? Poderia ser 15%, poderia ser 5%, poderia ser 50%. Né? Eu conheço exemplos de pessoas que falaram assim: Deus, eu quero viver com 10% e doar 90%. E Deus deu uma qualidade de vida para o cara, e ele gastando 10 e doando 90. Sim. Né? E aí quando a gente vai lá para o texto que Paulo fala assim: Deus ama quem dá com alegria, e aí porque isso que eu falo que a dificuldade que eu tenho dos 10% é que esse montante, se for 10, se for 5, se for 15, se for 20, tem que passar pelo meu coração. Sim. Se não passar pelo meu coração, né, não vale nada. Que foi o que Jesus bateu o olho na viúva lá e falou assim: olha, ela deu monetariamente, financeiramente, muito menos que todos esses caras que estão aqui. Mas ela deu tudo. Né? Então, se a gente reconhece que Deus é dono de tudo, né, esse exercício de espiritualidade, de entregar os dízimos, que também está na Bíblia, como você disse, no templo, né? Sim. Então, assim, eu já vi gente falar assim: ah, não, eu não dou dízimo, mas eu ajudo as pessoas. Aí eu devolvi a pergunta para ele assim: quando você ajuda a pessoa, a glória é sua ou é de Deus? A glória é dela, porque a pessoa vai falar assim: ah, o fulano me ajudou. Né? Quando a igreja, através dos dízimos, ela faz uma ação social, as pessoas falam assim: puxa, aquele pessoal acredita em Deus e me ajudaram. A glória foi para Deus. Né? Então, quando as pessoas têm a consciência de que Deus é o dono de tudo, um montante, e aí
por isso que eu volto na questão. Se não passar pelo coração, o montante é o de menos. Não vale. Não vale nada. Então, passou pelo coração, e aí você vai ver que, assim, tudo é de Deus. Sim. Né? Então, você fala assim, olha, Deus, eu acho que esse mês eu estipulei que eu dou 10%. Se eu der 10%, eu acho que não vai dar para eu viver. Mas eu vou dar porque eu estipulei no meu coração. Eu acho que eu vou dar com alegria. E aí é o único versículo na Bíblia que fala assim, provai-me e vede se eu não sou bom de verdade, se eu não sou um Deus de caráter, um Deus honesto, um Deus que sustenta os seus filhos. Virou um exercício de espiritualidade. Ou você acredita nesse Deus que tem caráter, que só tem atos de bondade para quem ele segue ele, se ele não vai suprir as suas necessidades, né? E aí uma coisa interessante, a gente fala isso muito no CRAU, é que Deus não supre os nossos desejos, Deus supre as nossas necessidades. Né? Então, é interessante que a Bíblia fala, Deus supre todas. Então, assim, não é algumas, é todas. Todas as necessidades. Eu fiquei desempregado no começo do ano, eu vivi muito essa questão, né? Porque você recebe o recurso, fui mandado embora em janeiro, demitido de uma empresa. Em fevereiro, esse recurso já não caiu mais. Falei, Senhor, e agora? O que eu vou fazer? E fielmente, durante 5 meses, a fidelidade do Senhor, assim, é forma sobrenatural. Então, esse versículo para mim é muito... Pude experimentar em alguns momentos da minha vida, mas mais especificamente mais recente, como Deus supre todas as necessidades e não deixa faltar nada. Agora, você falou algo muito bem, né? A oferta, ela passa pelo coração. Deus não está interessado se eu dou R$1, R$2, 100 mil, 1 milhão. Se eu der 1 milhão de dízimo com o coração pesado, não tem valor nenhum. Então, o que Deus deseja é que você dê com o coração grato por aquilo que Deus faz na sua vida. E é aqui que muitas vezes as pessoas não entendem, né? Porque a gente faz com alegria, sem exigir nada em troca, em gratidão a Deus, e a razão para aquilo que vai ser usado, a gente crê que sempre está sendo usado em prol do reino de Deus, ou seja, é para o Senhor. Sim. Né? Então, o passar pelo coração determina a maneira como nós lidamos também com a gestão financeira. Sim. Se a gente não encaixa o dízimo e oferta com gratidão dentro do nosso orçamento, é sinal que também o nosso coração não está ali, né? Esse dinheiro está concorrendo com o amor de Deus na nossa vida. Exatamente,